Olá, boa tarde. Bem-vindos a esta edição especial do Parlamento e especial porque hoje é dia da região autónoma da Madeira e das comunidades madeirenses. Ainda há pouco tivemos aqui, em São Vicente, junto ao estádio dos Juncos, para a cerimónia comemorativa da Assembleia Legislativa Regional. Agora estamos cá para comentar, ao fim e ao cabo, a autonomia. Doutora Isabel Torres, faltou algum sentido de responsabilidade, como diz aqui o Dr. Maximiliano Martins, ou faltou acautelar alguma coisa quando se regionalizaram os serviços? Bom dia a todos. Realmente, se nós pensarmos na autonomia no seu todo, a autonomia foi uma mais-valia para a região que é inquestionável e é irreversível. Agora, creio que não gostaria de adjetivar como falta de responsabilidade, mas sim alguma falta de cuidado em acautelar determinados procedimentos, por exemplo, no caso da educação e da saúde, com que nós agora são situações com que nós estamos confrontados de falta de sustentabilidade financeira. E creio que se, no momento de tudo isso ter sido posto em cima da mesa e negociado, se tivessem acautelado determinadas questões... Como é que se acautelava? É capaz determinadas questões... Como é que se acautela? Numa negociação, uma coisa com uma parte... Uma negociação pressupõe, se é para... Regionalizaram a saúde, regionalizaram a educação. Havia que acautelar-se. O CDS também fazia parte desse governo da República, que regionalizou a educação e a saúde. Dr. Miguel Sousa, eu estou aqui a discutir e a responder a uma pergunta que o nosso moderador me colocou. E vou continuar com o meu raciocínio. E, portanto, entendo que deveria ter sido acautelado esses princípios e a sustentabilidade dessa mesma regionalização. E estamos a ver que 36 anos passados os problemas estão a surgir. E os problemas não são de hoje. Os problemas começam a surgir já em 1983, em que há um pedido da região para um apoio, quando o FMI intervencionou o Estado português, era na altura Ministro das Finanças o Dr. Hernani Lopes, e que teve, portanto, a Madeira teve um apoio financeiro. A posteriori surgiram-se, foram ocorrendo... Teve um apoio financeiro. Olha, eu era o secretário das Finanças. Não houve apoio financeiro? Não há apoio financeiro algum. Não houve apoio financeiro. Mas pronto, então vamos à era em que era Ministro das Finanças o Dr. Sousa Franco, em que foi, portanto, negociada e surge a primeira lei de autonomia financeira, em que nessa altura há uma negociação. E, como sabe, creio que isto é público, houve o chamado perdão da dívida em cerca de 70% da dívida à República, no valor de 550 milhões de euros. A posteriori, depois surgiram alguns ajustamentos e até, sem ser a posteriori, mesmo no tempo do professor Cavaco Silva, enquanto Primeiro-Ministro, e era o Dr. Miguel Cadilho, portanto, o Ministro das Finanças, houve também um protocolo de acordo financeiro para restabelecer algumas necessidades. E culminou, portanto, houve depois, em 2007, a situação de uma alteração por parte do governo socialista da altura do engenheiro Sócrates, era ministro o professor Teixeira dos Santos, em que há um corte substancial nas transferências, portanto, para a região, e depois há toda aquela cena que nós conhecemos, e culminou com a situação em que chegamos agora. E é óbvio que, se nós fizermos uma análise retrospectiva, o problema da autonomia da Madeira tem-se situado exclusivamente num problema de sustentabilidade financeira. É óbvio que a República não está isenta de culpas e, portanto, uma autonomia consegue-se em pleno se houver a capacidade de ambas as partes e atingirem um ponto de equilíbrio e de entendimento. E o que nós temos vindo a assistir é que, por vezes, há algumas atitudes de excesso e de alguma musculação na relação com Lisboa, e isso eu acho que não é a melhor forma de se negociar. Entendo que isso é prejudicial para se conseguirem, portanto, melhores resultados relativos a isto. Porque nós, efetivamente, o que acontece é que nós neste momento estamos metidos num beco sem saída. Dr. Isabel Torres, as relações tradicionalmente conflituosas entre a Madeira e o continente podem ter contribuído de alguma maneira para isto?
Sim, eu creio que sim. Eu creio que um excesso de reivindicação permanente, algumas tomadas de posição aqui para alguns grupos da Madeira, a falta de rigor nas contas e de transparência. Nos últimos 10 anos, as muitas obras que foram feitas, obras essas de alguma utilidade questionável, terão contribuído para uma falta de confiança do ponto de vista financeiro relativamente à região. E nós sabemos que isto é uma realidade. E não vale a pena escamoteá-la. Nós podemos dizer, e tenho ouvido o Presidente do Governo mencionar, que nós gastamos, temos uma dívida de 6,3 mil milhões de euros, uma dívida pública, mas temos obra feita. É um facto, temos obra feita. Algumas, como disse há pouco, que não consigo vislumbrar qual é a sua utilidade e mais a sua sustentabilidade, que é muito importante. Portanto, o impasse que nós estamos, com que nós estamos confrontados, e basta nós, no dia-a-dia, contactarmos com as pessoas dos mais diversos setores e todas as pessoas estão preocupadíssimas com o futuro da região. Isto é inegável e todos nós ouvimos isto. E não se vê o Governo a querer tomar medidas para inverter esta situação. Eu não vejo, sinceramente não vejo. Vejo algumas medidas que poderão ir de encontro a uma situação imediata, mas não são medidas sustentáveis e sustentadas. E esta até que ponto que as boas ou más relações com Lisboa podem ajudar ou não? É óbvio que as culpas, quando se chega a um conflito, raramente estão só de um lado. Portanto, houve dos dois lados, neste caso, procedimentos menos corretos, por razões diversas. Mas sem ser num ato de subordinação, mas num ato de responsabilidade, porque para mim a autonomia implica responsabilidade, implica que nós tenhamos a noção de o que é que estamos a fazer, se é marcado pela agenda eleitoral ou se é marcado efetivamente por aquilo que interessa às populações. E não houve esse cuidado e o Estado Central também se apercebe dessas circunstâncias. E eu acho que não traz nenhum benefício haver uma relação tensa e não haver um canal de diálogo entre o Governo Central e o Governo da República. Pelo contrário. E, portanto, nesse aspecto, para além de todos os outros muito graves que nós temos que resolver, há que fazer um bocadinho uma paragem e pensar, porque nós também já sabemos, eventualmente, que este pacto, este plano de ajuda económica ou financeira, que foi feito a partir das linhas mestras da Carta de Intenções que o Dr. Alberto João Jardim escreveu ao Sr. Primeiro-Ministro no dia 27 de dezembro de 2011, e foi essa Carta de Intenções que tinha as linhas mestras, que veio depois a resultar neste plano de ajuda económica e financeira, nós dissemos desde o início que isto não era execuível. É porque é preciso perceber, que os madeirenses percebem, os porto-santenses, que a Madeira tem uma dupla austeridade. Está confrontada com o plano de ajuda a nível do país, que é a ajuda da Troika, e está confrontada com o plano de ajuda económica e financeira, porque, repare, tudo aquilo que está consagrado na Constituição, portanto, para minimizar o afastamento geográfico, para ter em conta as economias, as especificidades da economia, dos aspectos culturais, isso é tudo muito bonito, mas neste momento tudo isso está hipotecado. O que o Governo da República está fazendo é uma farsa. É a minha opinião. Muito bem. Não envolve mais ninguém. Eu gostaria de concluir, e já agora aqui dando resposta ao Dr. Miguel Sousa, que relativamente a essa questão do Centro Internacional de Negócios, é óbvio que é uma perda significativa de receitas para a Madeira. E é óbvio que foi, se calhar, um dossiê que em anos anteriores não foi dada a devida atenção. E agora que as coisas se complicaram, está toda a gente preocupadíssima com o Centro Internacional de Negócios e com as receitas que o Centro Internacional de Negócios gerava. Essa por acaso mas deixe-me concluir. Está toda a gente preocupada. Toda a gente e durante 20 anos eu andei a falar só. Foi eu e o Dr. Francisco Costa. Deixe-me concluir. O que acontece relativamente ao CDS não ir a Lisboa... Não terem dado só é que se calhar não havia qualquer coisa que estava a falhar.
E, portanto, se calhar se levassem mais pessoas, podiam ter, se calhar, negociado melhor. Mas deixe-me concluir. Relativamente ao CDS, não ir a Lisboa, falar diretamente com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Eu fui falar com ele. O CDS, para além de não ser governo, também teve as suas intervenções. Agora, deixe-me dizer que o facto de já se adjetivar como o Governo da República de Estado de má-fé, entendo não ser a postura correta para quem quer negociar e quem está a precisar de negociar. Entendo que não é. Não é essa a forma. Você não sabe das negociações e eu sei exatamente qual é o ponto Miguel da situação. Já anda na política há muitos anos e eu sou recente, mas vou acompanhar. Eu também. Então perguntamos a Estado de Estado como é que está. Agora tenho uma visão, talvez, que me permita ouvir dos dois lados e não ter uma versão só num canal. Mas, senhora, vamos avançar. Vamos mudar de assunto para a Assembleia Legislativa da Madeira. Eu acho que o engenheiro não foi tão mal. Este órgão, a Assembleia Legislativa da Madeira, funciona como devia? Não funciona como devia. E deixe-me ir um pouquinho mais atrás. Está definido no Estatuto Político Administrativo da região e até na própria Constituição que o principal órgão de decisão da região é a Assembleia Legislativa Regional. O que é que nós temos vindo a assistir ao longo destes anos de governação? Temos vindo a assistir que esse poder mudou-se para o Presidente do Governo Regional. O Presidente do Governo Regional e o Governo que o suporta têm, portanto, decide as suas decisões e tudo isto se faz, digamos, não por decisão do principal órgão, que é, repito, a Assembleia, mas sim pelo Governo e que a Assembleia, tendo como maioria os deputados do PSD, sustenta essas decisões. E, portanto, há aqui uma inversão de valores que eu acho que não é saudável para a autonomia e a democracia aqui na Madeira precisava de ter uma outra prestação. Ou seja, a minha experiência, como sabe, no Parlamento é muito pouca, mas devo-lhe dizer que não me revejo. Qual é a alternativa? A alternativa, portanto, eu acho que todos nós devemos ser responsáveis, devemos ter o comportamento... A palavra que parece que aqui não se consegue sair dela. Mas incomoda o doutor Miguel? Não, mas é que devemos ser responsáveis em tudo. Mas eu gosto de ser responsável. Parece que mais ninguém tem que ser responsável. Mas deixe-me concluir o que eu estou a... Vamos deixar concluir. E, portanto, o que estou a dizer é que temos nós que ser todos responsáveis e ter a noção de que vivemos em democracia. Viver em democracia também concordo. Significa ouvir os outros. Significa ouvir as suas opiniões e significa respeitar as regras que estão estabelecidas para se julgar ou para se ter uma democracia plena. O que é que eu sou confrontada, e há pouco o Dr. Miguel Sousa dizia quais são as propostas, que propostas é que a oposição tem feito, nada. Não é verdade. O senhor sabe que tudo o que é apresentado pela oposição, independentemente de ter qualidade ou de não ter qualidade, ter reflexo na vida dos madeirenses para melhor, é tudo chumbado. Tudo. Nós só conseguimos... não será fruto também das regras democráticas pública tenha ficado aborrecida por não ter sido aprovada? Mas ouça alguma coisa, desculpa. Já vi alguma que a opinião pública tenha ficado muito aborrecida por não ter sido aprovada? Sabe porquê? A opinião do Parlamento se passa eu acho neste coelho. Não se passa as coisas boas. Já fomos a essa conversa. Eu, também na qualidade de vice-presidente da Assembleia, gostava de ter um órgão que fosse respeitado. E neste momento todos nós sabemos que a opinião pública em geral tem uma péssima imagem da Assembleia. E eu gostava de inverter esta situação. Mas vejo que enquanto não forem mudados determinados autores e portanto, personagens, enfim, deputados que lá estão, isso vai ser muito difícil. Tem a ver com as pessoas? Não só tem a ver com as pessoas, com o excesso de confiança, com a falta de respeito em termos de oposição. Os partidos têm opiniões diferentes, têm que ser respeitadas e as coisas têm que ser discutidas, mas tudo o que é apresentado pela oposição é
já está implementado, isso não dá resultados, isso não tem a mínima hipótese de se concretizar, ou seja, é sempre ferida de qualquer coisa que não é possível implementar. Acha isto razoável, que ao fim de não sei quantas propostas que são apresentadas, que não haja uma, à exceção dos votos de pesar, e mesmo assim houve dois que... Mas a democracia também dá essa oportunidade à maioria de poder aceitar ou rejeitar, mesmo que sejam todas as propostas. É verdade que sim, mas o que para, em termos de saúde da democracia na região, e para que alguns aspectos fossem melhorados, porque, repare, um dos problemas também que põe, que fere um pouco a autonomia, que incomoda algumas pessoas, é a falta de respeito pelo órgão principal da democracia aqui na região, que é a Assembleia. E é óbvio, como disse muito bem, eles têm a maioria, foram eleitos pelo povo, é a vontade popular, mas têm a maioria de deputados, mas não têm o número de votantes em maioria. E isso não é tido em consideração. E se formos, por exemplo, se trouxermos aqui o problema do modelo que foi hoje aqui apresentado para celebrar o Dia da Região, é um modelo que eu realmente, quer dizer, não posso concordar. É óbvio que também sou completamente contra aquelas cenas que se passaram aqui, que acho que não abonam nada para uma boa imagem da nossa Assembleia. Mas a verdade é que eu talvez gostaria de ter uma cerimónia em que todos os partidos pudessem, através dos seus líderes parlamentares e os partidos únicos, fazer a sua intervenção. Estão catalogadas as opiniões dos nossos convidados neste Dia da Região Autónoma da Madeira, das comunidades madeirenses. É para acompanhar o programa que a RTP Madeiras tem preparado até o final da noite, a partir das 2, uma série de documentários sobre os vários vetores da autonomia. Foi um prazer ter estado consigo. Continuo com esta que é a sua, da nossa televisão. Boa tarde.